Bom, para começar a live, o papo camarada de hoje, não sei se vocês viram lá no Insta, mas é sobre este livro aqui. Leviatã, de Thomas Hobbes. Esse livro aqui tão polêmico, livrinho cansativo, viu? Meio cansativo de ler assim. A gente vai falar um pouco sobre ele hoje e fazer algumas críticas, né? Bom, para quem não conhece, o Leviatã, ele é um livro que pretende falar sobre o Estado e Thomas Hobbes, ele faz parte dos contratualistas. O que são os contratualistas? Eles acreditavam que o Estado era um tipo de contrato que as pessoas da sociedade ali faziam, né? Então todo mundo ia lá e aceitava participar daquele contrato. Se você não gosta desse contrato, você vai para outro contrato mudando de nação, mas era assim que eles enxergavam, né, os contratualistas, né? Bom, falar um pouco da obra primeiro. E antes de falar da obra, vamos dar um contexto histórico, né? Porque acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente vai ler algum autor, saber em que momento da história, em que lugar da história ele está inserido. Bom, o livro Leviatã é de 1650 por aí, tá? É no século 17. O que está acontecendo? Século 17 ali é onde está terminando, é o finzinho da Idade das Trevas, que é aquela época que a igreja detinha o poder civil. Então, tudo que acontecia tinha o aval ali do Papa, o aval da Igreja Católica, né? E começa a cair depois que o Império Romano vai se cedendo depois da invasão turca ali. Então, o que acontece nessa época é que, como a Igreja Católica está perdendo o poder, é necessário que se faça, então, um novo tipo de filosofia para que a Igreja consiga manter o seu poder, mas não seja mais sobre o Estado civil. E é isso que o Thomas Hobbes vai se propor no livro Leviatã, né? O Thomas Hobbes, ele é cristão, tipo, fica nitidamente nessa obra. Então ele tá atacando a igreja, querendo ou não, porém deixando o espaço reservado ali pra doutrina cristã, né? Ele não vai atacar como se fosse um ateu, né? Ele está fazendo críticas para que a Idade das Trevas seja superada 100% e não volte mais, né? Bom, o livro Leviatã, ele é dividido em 4 partes, tá? A primeira parte, ele vai falar sobre o homem, então ele vai definir um sujeito para ele falar sobre a obra dele, né? Depois a segunda parte, ele vai falar sobre o Estado, então ele vai falar como um Estado se constitui. E depois ele vai falar do Estado cristão, na terceira parte. E na quarta parte, ele vai falar do Reino das Trevas, tá? O Reino das Trevas, vou começar de trás para frente. O Reino das Trevas, ele vai falar que é justamente a Idade das Trevas aí que o Papa tinha esse poder de soberano civil e ditava as leis e por aí vai. Ele vai falar que essa época a Igreja Católica ela fazia mau uso da Bíblia, né, das Escrituras, para justificar o seu poder em cima da sociedade civil. Então ele vai falar que esse pessoal da Igreja Católica, os papas da época ali, na verdade estavam deturpando a Bíblia para interesses próprios. E ele vai falar que isso é o reino das trevas. Em outras passagens ele vai falar até que, tipo, querendo ou não, isso era contra o Cristo, né? Contra Jesus, né? E na parte 3 do Estado Cristão, ele vai falar o que é o reino de Deus e vai dar um espaço para a igreja ao lado do governo civil e não mais acima do governo civil como era na Idade das Trevas. Então ele vai criticar, mas ele não vai abandonar a fé cristã e vai deixar ela do lado como se fosse dois tipos de governo. Mas ele vai tomar esse cuidado para não falar que são dois governos, mas sim que um é natural, ou seja, um é sagrado, que é o reino de Deus. Ele não tem leis civis, mas ele tem leis próprias, leis naturais. E quem vai julgar essas leis é Deus no julgamento final e por aí vai. Então ele
faz um reino de Deus ali paralelo com o reino civil, tá? E no Estado, ele vai falar que o Estado é necessário para amenizar o conflito da sociedade civil que você tem ali se deixasse todo mundo livre. E o primeiro capítulo, que é do homem, ele vai estabelecer o sujeito. Mas vamos falar de alguns problemas da obra, né? Que o Thomas Hobbes, ele é um mecanicista, né? Ele é um materialista mecanicista. O que que é isso? É que quando o pensamento se dá como se fosse determinista. O mecânico vem das ciências da física, né? Que, por exemplo, a gravidade, sempre quando você soltar um corpo, a gravidade necessariamente vai puxar lá para baixo. Ou se um objeto bater no outro, o outro vai se movimentar e por aí vai. É sempre determinista a física, né? Ela é exata, é uma ciência exata. E a filosofia materialista, mecanicista, vai enxergar as coisas desse modo. Vai achar que sempre que acontecer alguma coisa, vai acontecer outra em seguida com outro objeto. Então a gente tem esse, como se fosse todo um sistema mecânico. E esse é um dos grandes problemas do Thomas Hobbes e do pessoal em geral contratualista. Porque nessa época, esse materialismo mecanicista, ele é hegemônico, assim, é um pensamento que todo mundo segue. Isso vem desde Maquiavel ali, começa no iluminismo e, querendo ou não, até hoje você tem um pessoal que pensa assim. A grande diferença é que o ser humano ele não é mecânico, ele é alimentado dependendo do lugar onde ele vive, da época que ele vive, então não tem como a gente estabelecer regras que sempre vai ser desse jeito. E esse é um dos problemas da filosofia de Thomas Hobbes. Ele vai colocar o sujeito com alguns axiomas, com algumas leis gerais, como se todos os homens fossem iguais. Então sempre vai acontecer daquele jeito. E como ele é inglês, ele vai tomar a realidade da Inglaterra como se fosse a única e a geral para todo mundo. Tanto que quando ele vai falar da religião no livro, ele também vai colocar a religião cristã como se fosse a religião dominante no mundo inteiro, que é a única correta, a única certa. E esse é um dos maiores problemas do livro. Ele não, sempre quando ele vai dar algum exemplo histórico, ele sempre vai se resumir à Europa. Então é um livro eurocentrista, tá? E quando ele vai definir o sujeito usando dessa filosofia materialista mecanicista, ele vai estabelecer alguns axiomas. Então ele vai colocar como leis alguns comportamentos do homem. E quando ele vai chegar na época do Estado, quando ele vai chegar na parte que ele vai descrever o Estado, ele vai se basear nessas leis, nesses axiomas que ele definiu no homem. Então, assim, se você consegue derrubar a ideia do sujeito que ele faz, todo o resto do livro não faz sentido. Então, quando você pensa, vou refutar um autor, é muito simples se você derrubar o calcanhar de Aquiles da obra. Você nega você faz uma crítica ao sujeito que ele coloca, todo o resto da obra se desfaz. Então é um livro problemático nesse sentido, né? Porque o sujeito que ele trabalha é um sujeito que não existe. Apesar de ele ser considerado um materialista mecanicista, ou seja, ele está trabalhando com material, quando ele coloca só a Europa como a verdade absoluta, que o sujeito fosse só o europeu, na verdade ele não está sendo materialista, ele está sendo idealista, ele está achando que o sujeito é só aquele que ele está enxergando. Então isso é ideal, ele está partindo de uma ideia da cabeça dele e não do mundo real. Então esse é um dos grandes problemas. Fora isso também, uma das premissas mais famosas do livro é quando ele vai falar que sem o Estado existe uma guerra de todos contra todos. E esse é um problema da época dele, que o pessoal não tinha a sociologia ainda. Então eles achavam que cada pessoa iria ter seus interesses próprios e isso resultaria numa guerra de todos contra todos. Quando na verdade não é isso que acontece. A gente não vive sozinho. Então por mais que você tenha seus próprios interesses, você sempre vai encontrar alguém que tem os interesses igual a você. Porque a gente é dividido por classes sociais. Então não existe essa guerra de todos contra todos. O que existe, na verdade, é uma guerra de grupos de pessoas contra grupos de pessoas. Então ele não enxerga isso também. Mas isso não dá pra gente criticar ele, porque não é da época dele. A gente tem que colocar o homem no seu tempo histórico, né? Então não tinha ideia de classes sociais, então não tinha como ele prever isso.
Mas é outro ponto que, se você fizer essa crítica, todo o resto da obra se desfaz. Então, por essa ideia de guerra contra todos, de todos contra todos, ele solidifica a ideia do contrato social, que seria a ideia do Estado dele. Então, quando você coloca as classes sociais, a ideia de Estado que ele propõe não faz sentido nenhum. E a gente consegue ver isso depois de várias teorias modernas que apareceram depois de Thomas Hobbes, né? Então, os contratualistas, eles erram nisso. Outro ponto importante também, como eu falei, que ele é um idealista, apesar da gente chamar ele de materialista, ele é ahistórico. Ele não se baseia na história. A maioria dos argumentos dele, ele não consegue puxar ou dar um exemplo histórico, de fatos históricos. Se ele faz 5 citações históricas no livro inteiro, é muito. São poucas vezes que ele recorre à história. E, de novo, somente a história europeia. Esse é o grande problema desse livro. Ele é eurocêntrico. Além disso também, como ele não se baseia na história, ele tem que se basear em alguma coisa. Então, de cabo a rabo nesse livro, ele está sempre se baseando na Bíblia. Ele usa em todos os capítulos a Bíblia como base de argumento. Ele vai citar diversos versículos, diversos capítulos da Bíblia. Então é um livro extremamente idealista, apesar dele ser considerado de fato materialista. Ele só está se baseando nas ideias e não está atingindo a materialidade concreta. Então, assim, é um livro da época, né? Ele é importante, ainda mais para estabelecer essa divisão entre poder civil e poder eclesiástico, né? Que ele se propõe a fazer. Então, ele tem um papel histórico muito importante se você colocar ele no seu tempo histórico, ou seja, no século XVII ali, que tá acabando a Idade das Trevas, né? A Idade Medieval ali. Então, ele foi muito importante nisso. Mas ele é ultrapassado. Se você for encontrar alguém que falasse, não, porque Thomas Hobbes falou que o Estado é isso, 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 meu amigo, isso é totalmente ultrapassado. A gente já superou Thomas Hobbes e todos os contratualistas. A gente já sabe que o Estado não é um contrato social, e sim uma construção histórica. Então, o Leviatã, fica aí minha crítica aí ao livro, né? Mas ele tem umas 500 páginas, é grandinho, querendo ou não. Bem maçante, ainda mais porque ele coloca sempre essa questão da Bíblia para afirmar todos os seus argumentos, né? E lendo assim o nome, né, Leviatã, você acha que o cara não é cristão, né? Porque Leviatã parece nome de diabo, né? Mas enfim, leiam, se vocês tiverem tempo, leiam, tirem suas próprias conclusões, é sempre bom ler. Mas fica as minhas ressalvas aí pra gente não cair nessa ideia de contrato social, porque realmente foi superada essa ideia. Beleza? Leviatã, Thomas Hobbes, fica aí.